O guerreiro. Antes de ser o terror dos tabuleiros, Bob Fischer era só um garoto com um peão e um sonho. E sem pai. Isso mesmo, o pequeno Bob foi abandonado pelo pai ainda criança. Criado pela mãe, uma mulher que era mais militante do que cozinheira, ele passou a infância entre livros de xadrez e vizinhos que provavelmente achavam ele meio estranho. Aos 16 anos, ele tomou uma decisão que poucos tomariam. Saiu de casa. Não para ir para balada, nem para virar TikToker. Ele foi viver sozinho, para jogar xadrez. Enquanto a galera da idade dele estava aprendendo a fumar escondido, Bob estava aprendendo a matar o rei em 12 lances. Poderia ter seguido qualquer caminho. Virar delinquente, mágico de festa infantil, entregador de pizza. Mas não. Ele escolheu as 64 casas do tabuleiro. E isso, meus amigos, faz dele não só um jogador, mas um verdadeiro guerreiro do xadrez. Tipo um cavaleiro Jedi, só que com um bispo e sem sabre de luz. O campeão. Se você acha que ser campeão é ganhar aquele torneio da escola com medalha de plástico, então se prepare para conhecer o verdadeiro significado da palavra. Bob Fischer, com a cara de poucos amigos e o cérebro fervendo de combinações, não apenas participou do campeonato americano de xadrez. Ele destruiu os adversários. Era como se ele jogasse com uma bola de cristal embaixo do tabuleiro. O cara sabia os lances do oponente antes mesmo do oponente nascer. Em 1964, Fischer venceu o campeonato americano com 11 vitórias em 11 partidas. Um perfect score. Isso é tipo zerar o jogo no modo mais difícil sem perder uma vida. Na época, ele tinha só 20 anos. Enquanto você ainda estava aprendendo a fritar ovo, ele já estava fritando mentes. E detalhe, ele ganhou o campeonato americano 8 vezes. 8! Se tivesse cartela de fidelidade, ele já teria ganhado um tabuleiro autografado por Kasparov e uma coca grátis. É ou não é o campeão que a gente respeita? O criador. Além de gênio, campeão e meio doido, Bob Fischer também era criativo. Sim, meus amigos, ele não se contentava em humilhar os outros nas regras normais. Ele criou um novo xadrez, o famoso xadrez 960, que mistura as peças da primeira fileira. Esse mesmo formato que hoje está sendo uma febre entre as elites do xadrez é o freestyle chess. Significa xadrez estilo livre. E por que Bob criou esse estilo de jogo? Impedir que os jogadores decorem aberturas e joguem de forma automática. Ele basicamente disse: vamos ver quem pensa, não quem copia joguinho do Carlsen no YouTube. Mas não para por aí. Fischer também patenteou um relógio de xadrez que dava bônus de tempo a cada lance feito. Hoje, esse tipo de relógio é usado em todo lugar. O homem não só jogava, como mudava o jogo. Se tivesse mais tempo, ele inventava o xadrez 4D com cavalos voadores e torre com laser. Bob era o tipo de gênio que até quando estava entediado, mudava o mundo do xadrez sem pedir licença. O cara era praticamente o Elon Musk do tabuleiro. Bolado. Imagina a cena. Bob Fischer, aniversário, amigos reunidos, aquele clima de surpresa. E aí, entra o bolo. A galera chega com aquele bolinho maroto cantando parabéns, cheia de amor no coração. E o que o Bob faz? Ele olha pro bolo com uma cara de quem viu um gambito mal feito e solta: tira isso daqui! Sim, meus caros. Ele mandou tirar o bolo. Nem uma mordidinha, nem uma fotinho pro Instagram. Nada. Parece que o rei do xadrez não era muito fã de confeitaria. Talvez achasse que aquilo era uma distração estratégica. Ou talvez só não gostasse de glacê. Vai saber. O fato é, o homem era tão focado, mas tão focado, que até comemorar o próprio aniversário, ele achava perda de tempo. Bob Fischer, o único ser humano que enxergava mais perigo num bolo de chocolate do que num ataque siciliano. Amigos, agora você deve estar pensando, esse Bob aí devia ser um lobo solitário, né? Antissocial, zero amigos. Nada disso. Apesar da cara fechada e do desprezo por bolos, Fischer era um cara de coração. Um exemplo disso foi quando Mikhail Tal,
outro monstro do xadrez, teve que ser internado e não pôde jogar um torneio. Sabe quem foi o único jogador que foi visitá-lo no hospital? Isso mesmo, o próprio Bob. Enquanto os outros estavam lá preocupados com lances e rankings, ele largou tudo e foi lá ver o amigo. Não levou flores nem chocolate, óbvio, mas levou respeito. Porque no fundo, Fischer sabia que por trás daquele jogo de reis e rainhas existia uma irmandade, uma conexão entre mentes que falavam a mesma língua, a do tabuleiro. Mas essa mente aí, meus amigos, não tinha botão de desligar. Zombie noturno. Porque enquanto o mundo dormia, Bob Fischer acordava. Ele era o verdadeiro zombie noturno do xadrez. O cara trocava o dia pela noite como quem troca peão por dama. Estudava madrugadas inteiras, de pijama e olho arregalado, analisando partidas, decifrando posições, fazendo o cérebro suar mais que jogador de blitz. Enquanto o vizinho contava carneirinhos, Fischer contava variantes. E não estamos falando de 3 ou 4 horas, não. Tinha noite que ele estudava até o sol nascer e só parava porque o tabuleiro estava derretendo. E o mais insano, isso era diversão para ele. Uma festa do pijama com bispos e torres. Bob não jogava xadrez, ele vivia xadrez. E quando ele queria descansar, adivinha o que fazia? Exercício mental. Sim, porque relaxar para ele era o quê? Racha cuca. Agora, se você acha que o Bob só era bom com peões e cavalos, segura essa. Em um programa de TV, entregaram para ele o clássico brinquedo Racha cuca. Aquele quadradinho infernal onde você tem que organizar os números de 1 a 15, deslizando bloquinhos como se estivesse resolvendo um mini labirinto matemático. Tinha gente no estúdio que já tinha desistido daquilo há anos. Bob pegou, olhou e em poucos segundos resolveu. Assim, de boas. Sem tutorial, sem aplicativo, sem nem franzir a testa. O apresentador ficou tão impressionado que quase pediu demissão ao vivo. Bob olhava aquele quebra-cabeça como quem lê um livro infantil. O cérebro dele era tipo um computador com inteligência artificial. Rápido, preciso e sem travar. Se colocassem ele num desafio com quebra-cabeças, sudoku e jogo da memória, ele resolvia tudo antes de qualquer outro participante dar o primeiro passo. Resumindo, se a mente dele fosse um carro, a gente nem teria carteira de motorista para dirigir. O professor, mesmo com toda essa genialidade, Fischer não guardava tudo só para ele. Um dia, um apresentador de TV, que não sabia nem o que era um cavalo, perguntou: "Você pode me ensinar xadrez?" Bob olhou para ele, respirou fundo e em 1 minuto o cara já estava jogando. 1 minuto. Eu levo mais tempo para escolher entre café ou chá, e não para por aí. O homem também escreveu livros de xadrez, tipo Meus 60 Jogos Memoráveis, que na real deveriam se chamar 60 vezes que eu esmaguei mentes no tabuleiro. Ele escrevia do jeito que jogava, direto, profundo e sem dó. Era como se dissesse: toma aqui, aprende e não vem reclamar depois. Bob era o tipo de professor que não precisava de quadro, só de um tabuleiro e silêncio. E se você acha que ele só malhava o cérebro, segura essa maromba do peão. Força física! Fischer não treinava só o cérebro, mas também o corpo. Fazia exercícios em casa, seguindo vídeos de personal trainer. Enquanto outros jogadores mal corriam atrás de um biscoito, ele suava entre uma abertura Rui Lopes e uma flexão. Corpo e mente, para ele, eram uma equipe. E mesmo com tudo isso, o que o consagrou como lenda não foi só a genialidade. Foi o fato de que ele se tornou algo que ninguém mais conseguiu ser de verdade. Eterno rei, Bob Fischer é, e sempre será, o campeão mundial. Nunca perdeu o título. Só nunca defendeu. Após vencer Spassky em 1972, sumiu do circuito, virando lenda. Alguns dizem que teve medo, outros que não ligava. Mas ele venceu de forma tão absurda que ninguém ousou tirá-lo do trono.
Fischer virou mito. No xadrez, alguns passam, ele ficou para sempre. Nunca existirá outro.